Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, líder de audiência, o ND+. Estamos começando Conexão ND desta noite de sexta-feira. Hoje o nosso convidado é o professor Nagai, um homem que começou a vida profissional trabalhando na lavoura, no interior de São Paulo. Depois se especializou na medicina tradicional chinesa e criou um método, o método que se chama alfa-terapia. Ele ajuda as pessoas a entrarem num grande momento de relaxamento. Ele leva as pessoas ao estado alfa. Não é isso, professor? Prazer enorme tê-lo aqui para o nosso Conexão dessa noite de sexta-feira. Seja muito bem-vindo. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, eu que agradeço você, Márcia Dutra, e essa equipe maravilhosa da Conexão. O senhor leva as pessoas a esse estado de calma, de tranquilidade, para que elas busquem a cura para doenças, para males. Queria que o senhor contasse um pouquinho. Já vamos começar falando sobre o método alfa-terapia. A alfa-terapia é uma patente minha, eu criei, patenteei. Essa técnica é chamada alfa porque quando a gente fala para hipnose, quando a gente usa o termo hipnose, eu vou te hipnotizar, as pessoas ficam com medo da palavra hipnose. Da impressão que eu vou dominar sua mente, eu vou manipular sua mente. E na realidade não acontece nada disso. O nome científico seria alfa. A pessoa entra no estado alfa, através das sugestões do terapeuta. Por isso que eu criei e patenteei o nome alfa-terapia. Terapia realizada no estado alfa. Mas conta um pouquinho até esse momento do senhor criar essa terapia, tudo que o senhor vivenciou através da medicina, da tradicional medicina chinesa, da experiência que o senhor teve da lavoura. Eu sei que o senhor passou por um processo de depressão, mas muito forte. Conta um pouquinho de todo o início dessa história. Bom, eu vim, na verdade, eu sou de família imigrante, né? Meus pais vieram do Japão na década de 50, 60. Nasci na roça, praticamente no interior de Indaiatuba. E desde criança eu tive muita angústia, muita tristeza e não sabia o que era isso. Quando eu cheguei aos 12 anos, comecei a ler o Joseph Murphy, o autor, o livro famoso, falando sobre o poder da mente subconsciente. E ali eu fiquei fascinado com um livro, né? Porque o autor fala que tudo está guardado no seu inconsciente, no subconsciente. E a partir daí eu comecei a vasculhar, comecei a ler Lauro Trevisan, né? O poder da mente subconsciente também. E eu descobri que tudo estava nas minhas crenças, naquilo que eu venho carregando durante toda a minha existência. Então, na minha infância, eu sentia muita vibração da minha mãe, tristeza da minha mãe. A minha mãe chorava muito, eu não sabia por que ela chorava. E foi nessa época que eu, logo na juventude, conheci o professor de karatê, ingressei na medicina chinesa, adorei a medicina chinesa, que é a acupuntura, e depois fui fazer o curso em São Paulo. Em São Paulo conheci o Dr. Du Qiqin, que é mestre em medicina chinesa, já falecido. E nessa época que eu estava fazendo a medicina chinesa para conseguir a certificação, foi quando eu conheci o Dr. Erimar Moreira, que é um grande mestre da hipnose e da alfagenia. Foi aí que eu fiz o curso e depois eu percebi que a hipnose tradicional tinha uma certa limitação, porque as pessoas tinham medo. Foi aí que eu tive um insight, pesquisando, analisando, eu descobri e vim patentear a alfa-terapia. Qual é a diferença? A alfa-terapia, olha só, Márcia, se eu chegar em você e falar assim, eu vou te hipnotizar, não dá até um frio na barriga? Confesso que dá. Mas se eu falar assim... Gente, vou entregar, ele quer me hipnotizar aqui durante o programa, mas eu não vou fazer isso. Ou será que vai acontecer sem eu nem notar, só vai me hipnotizar? Não, né? Tem que ter o consentimento. Tem que ter. E se eu falar para você, Márcia, posso ajudar você a relaxar? Não é diferente? É. Se eu falar assim, vamos entrar no estado alfa, alfa é um estado de paz, de contemplação, de meditação. Então é uma sensação agradável, mas a palavra eu vou te hipnotizar, dá até medo, porque dá a impressão que eu vou dominar a tua mente, dá a impressão que você vai entrar em transe hipnótico e nunca mais vai sair, não é verdade? Então a palavra hipnose assusta, por isso que eu prefiro falar, vamos entrar no estado alfa. Mas o princípio é o mesmo. A técnica de indução é diferente, a metodologia é diferente, eu uso outros recursos naturais
que incrementam a alfa-terapia, né? Nós vamos ter a oportunidade de provavelmente fazer uma indução aqui do estado alfa. O que é estado alfa? A hipnose, tradicionalmente, as pessoas têm medo. Por que as pessoas têm medo da hipnose? Porque, visto na década de 70, os primeiros hipnólogos no Brasil faziam aquele show de hipnose. E as pessoas ficavam apavoradas como se o técnico tivesse poder sobre a sua mente. E, na verdade, não é isso. Toda terapia por hipnose, quem permite entrar nesse estado de relaxamento é o próprio cliente. Por isso que eu acho que o nome mais coerente seria alfa-terapia. E há 35 anos o senhor faz esse trabalho? Mais, né? Um pouquinho mais, porque eu me interessei desde jovem. E quando eu me formei em medicina chinesa, quando eu me formei em um prático em medicina chinesa, eu tinha meus 19 anos de idade, muito jovem. Então, quer dizer, hoje eu tenho 58. Então, já faz mais de 35 anos que eu trabalho com medicina chinesa, inclusive com a hipnose, né? E a alfa-terapia. E o que o senhor percebe, o que o senhor pode dividir com quem nos acompanha de histórias, de exemplos, de depoimentos de pessoas que passaram pelas suas mãos, que passaram pela alfa-terapia, de mudança de vida? Nossa, fantástico. A alfa-terapia é excepcional, porque você vai no subconsciente do cliente, o cliente vai descobrir de onde vem a mágoa, de onde vem a depressão, pânico, fobia, angústia, solidão, ressentimento, culpa, né? Eu mesmo tinha pânico de televisão, pânico de estar diante de uma mídia assim. Hoje eu adoro. Se pudesse, eu ficaria aqui o dia inteiro falando com você. Tá convidado. A noite inteira fazendo essa entrevista aqui, tá? Eu quero dizer o seguinte, eu aprendi a fazer alfa-terapia em mim, auto-hipnose. E você aprende a reprogramar o teu subconsciente, porque tudo é questão de reprogramação mental. Então, quando eu aprendi a fazer a reprogramação mental, né, eu tive em 2010, 11, 12, um programa de televisão na SEC TV de Mojimirim, né, um programa UHF, e também era pelo site. Eu liderei durante 3 anos um programa de 1 hora, ao vivo. Isso depois de ter passado por um período de ter pânico de televisão. Pânico, porque eu tinha pânico de televisão. E hoje eu falo assim, hoje eu adoro, porque eu sei que eu posso estar ajudando milhares de pessoas, dando dicas. Então, pessoal, a alfa-terapia e hipnose cura porque ela vai direto na causa principal que leva à depressão. A medicina, por exemplo, fala que a depressão vem porque falta um hormônio chamado serotonina. Correto? Correto. Eles dão a medicação para cobrir essa serotonina quimicamente. Só que eu falo, não adianta você ficar tomando um remédio para tratar o efeito. É importante você também buscar ajuda profissional para descobrir a causa. E quando você trata a causa, existe uma função na neurociência, os teus neurônios começam a liberar serotonina de uma forma natural. Mas eu lhe perguntei sobre as experiências e as histórias de vida que o senhor pode dividir com a gente. Tem alguma história assim que lhe vem à cabeça agora para dividir? Bastante. Uma, por exemplo? Eu tinha uma cliente que tinha uma dor crônica de cabeça, uma enxaqueca, né, crônica. Ela nasceu já com enxaqueca. E na regressão de memória, adivinha onde começou a causa da dor de cabeça dela? No ventre da mãe. O pai não queria essa criança, acabou chutando a barriga da mãe, né, da esposa, e ela estava com alguns meses. Acabou batendo o chute, acabou pegando na cabeça dessa criança. Essa criança sentiu fortes dores de cabeça no momento do chute, do impacto, né? E ela já sentia dor de cabeça no ventre da mãe. Quando eu fiz a regressão de memória no ventre, vida intrauterina, foi tirar com a mão. Foi uma única sessão. O resultado foi surpreendente. Essa é uma delas. Então, dentro do processo de hipnose, o senhor também pode fazer essa regressão, essa volta. Regressão de memória. Pode, ou faz sempre, ou faz só se for necessário? Faz naturalmente. Vai descobrir a causa. A primeira vez que você teve o problema. E quando eu falo primeira vez que você teve o problema, aí vai na vida, no caso dessa senhora, foi na vida intrauterina. Ela estava com alguns meses de vida. E realmente ela sentia muita dor de cabeça. E foi ali que ela descobriu. Então, tem diversas causas da alfa-terapia que você acaba descobrindo. Ontem mesmo ontem à noite, eu estive aqui em Florianópolis e fiz uma demonstração. O senhor fala, até nós temos umas imagens. Produção, por gentileza. Quando o professor Nagai fala, vamos colocar na tela o atendimento que ele fez aqui em Florianópolis ontem. Só por gentileza, pode continuar falando. Então, ontem à noite eu fiz uma apresentação ao vivo, né? Demonstração. Pena que choveu muito, né? Choveu bastante, muitas pessoas não conseguiram chegar.
E essa senhora, ela chorou bastante, se emocionou bastante, ela descobriu a causa do problema na época da infância, né? A sensação de muita tristeza, muita mágoa, rejeição da família, né? Ela criou uma couraça. Quando eu toco no chakra cardíaco, que nesse ponto é o chakra cardíaco, e nesse ponto a pessoa acaba emocionando, porque é uma dor que ela realmente incomoda quando toca nesse ponto. Quando está dolorido, é porque a pessoa está guardando uma mágoa ou ressentimento por muito tempo. Então, essa senhora, ela acaba até chorando no meio da terapia, ela começa a chorar e eu faço um processo de ressignificação. Convido uma pessoa ali atrás, aquela outra senhora ali, que faz um processo da ressignificação como se ela fosse a mãe. E aqui ela fala que ela viu, quando ela tinha 5 aninhos de idade, aquela bronca que a mãe estava dando, depois a mãe chega nela e pede perdão. Ela sentiu a mãe pedindo perdão e abraçando ela. Então, esse processo, chamado também constelação familiar, é possível você fazer isso durante a terapia. E o senhor conseguiu descobrir a dor da sua mãe? Por que sua mãe chorava tanto e era tão infeliz? Nossa, fantástico. Eu fiz auto-hipnose em mim. Eu tinha uma angústia, uma tristeza e eu não sabia de onde vinha essa angústia, essa tristeza. E um belo dia eu falei, não, eu vou descobrir, eu sou terapeuta, eu fiz auto-hipnose em mim. Coloquei uma música, fui relaxando e eu falando, apertando esse ponto aqui, porque eu queria saber de onde vinha essa tristeza e essa sensação de medo. Chegar ao finalzinho da tarde me dava medo, principalmente quando o tempo estava nublado. Adivinha onde eu fui parar? No ventre da minha mãe. No ventre da minha mãe, a minha mãe estava em pânico, com medo, não só de temporal, e eu consegui lembrar que quando a minha mãe tinha 5 anos de idade, no ventre da minha mãe, eu vi que a minha mãe tinha 5 anos de idade, ela corria desses bombardeios de bomba dos mísseis americanos, né, na guerra de Segunda Guerra Mundial, em 45, ela ouvia aquele barulho das bombas, né, ela saía correndo, e aquele fumação escuro que saía assim, após a bomba. Então ela tinha pânico, com 5 anos de idade, a mãe dela saía correndo assim, para ir no esconderijo. E a minha mãe, com 5 anos de idade, ela se tornou adulto e ela com esse pânico eu acabei herdando dela. Então o meu pânico vinha da minha mãe, acabei herdando sem querer, querendo, né? E depois dessa terapia que eu fiz em mim mesmo, impressionante. No dia seguinte eu não tinha mais nada. E ela? Ela conseguiu ele conhecer? Sua mãe é viva? Sim, não, minha mãe era viva, só que Mas infelizmente... hoje ela é viva? Não, hoje não. Mas o senhor conseguiu fazer esse trabalho com ela? Não pude fazer isso porque ela veio falecer e eu estava no caminho de desenvolvimento. Quando aconteceu esse fenômeno comigo, né, a minha mãe já não estava mais. Eu já era adulto já e a minha mãe já tinha falecido. Eu tinha já superado uma boa parte da depressão, da timidez, mas eu sentia um certo, sabe aquele medo quando dava aquela nuvem escura assim quando aparece? Aí eu falei, mas caramba, eu já consigo falar, já conseguia dar palestra, mas aquele medinho ainda me dava do temporal. E não era temporal. Era bombardeio. Né? O que é radioestesia? Que o senhor trabalha com isso também, né? Sim, eu sou formado em radiestesia e sou professor de radiestesia. A radiestesia usa o instrumento pêndulo, o pêndulo é uma delas, né? E aqui eu consigo detectar o tipo de energia do ambiente. Então eu sou contatado para a empresa, porque às vezes o funcionário não produz. Eu vou lá no funcionário onde ele senta e de repente ali tem uma energia telúrica. Eu tiro o foco, falei, não pode ficar aqui, tem que mudar a mesa dela. O computador, por exemplo, tem essa energia eletromagnetismo, que ele suga a energia das pessoas. Então, muitas vezes, existe técnica para você bloquear essas energias eletromagnético, energia telúrica, umidade. Como é que está esse nosso estúdio aqui? Ah, tá perfeito, tá ótimo. Tá ótimo, a energia Gente, não estava combinada essa pergunta, ainda bem que a resposta foi boa. Perfeito. Não, sabia que eu nem sabia o que eu ensino, ter viu? o pêndulo aqui. E eu ensino as pessoas a utilizar o pêndulo, mesmo online, que eu envio via Sedex, o pêndulo, e eu ensino as pessoas ao sim e o não. Tipo assim, eu devo fazer o investimento nessa nova companhia, sim ou não? No meu sim ele é horário, o meu não é anti-horário. Então eu ensino, tá? Eu vou te dar, inclusive, um de presente para ti. Oba. E esse é um pêndulo especial, 20 gramas. Pode até abrir. E eu vou te ensinar, se tiver tempo, depois... Agora já não dá para ensinar? Depois eu te ensino. Sabe por quê? Sabe por quê? Nós estamos no programa aqui e depois pode ser que atrase para eu te ensinar. Mas, por exemplo, se você segurar, tenta aí, segura aí. Segura assim. Estou segurando. Põe no cotovelo.
Tá. Não, essa mão Isso. aqui, tá. Segura, não, mas segura assim no cotovelo, isso, relaxa o pulso. É isso. E agora você pode encurtar mais, tá? Tá meio comprido aí. Tá. É o seguinte. Tá bom assim? Mas segura assim. Segura assim. Isso. Tá. Aí. Segura assim. Aí você pede para o pêndulo girar, fazer o movimento rotatório para a direita. Vê se ele vai para horário, no sentido horário. Para a direita. Vê se ele vai no sentido horário. Se ele começar a ir no sentido horário, pede para ele girar no sentido horário. Tá girando. Então pede para ele girar impressionante. mais forte. Fala para ele girar mais forte. Eu quero que você gire mais forte. Isso, mais forte. Bem mais forte, igual o meu aqui, ó, tá vendo? Ah, já tá girando. Aí você vai repetir isso mentalmente, bem forte. Gira bem forte. E você vai repetir isso mentalmente. Esse movimento representa sim positivo. Este movimento representa sim positivo. Depois de 7 vezes, ele está programado no teu inconsciente que esse movimento rotativo direito, né, no sentido horário, ele é assim. Depois você faz o contrário. O contrário é anti-horário. Esse daqui é movimento não. Tá, então, peraí, eu vou mandar o meu e ir para a esquerda agora, é isso? Movimento eu quero anti-horário. movimento não. Anti-horário. Anti-horário. Aí quando ele girar no sentido anti-horário, mais forte. Isso, mais forte. Ele já está girando no sentido anti-horário, tá vendo? Gente, é impressionante, tá? Mais forte. Tô quieta aqui parada. Manda ele girar mais forte. Mas eu queria que ele fosse mais forte. Mas calma. Depois você vai forte, Pedro. Você vai programar Gente, isso. Gente, é muito doido isso ele aqui. gira mesmo, ele gira. Tô vendo. E aí, o que eu faço? Eu chego na empresa, eu chego onde tem energia negativa. Energia, hoje é científico, tá? Não tem nada de espiritualidade. Tem nada de espírito, tá, pessoal? É energia mesmo. Energia, é vibração. E a resposta vem do seu inconsciente. Então, por exemplo, eu não sei você, como é que você está, mas se eu chegar em você, tocar em você, a informação sua vem para mim. Aí eu posso perguntar se o seu estômago está bem, se o seu intestino está bem, e eu consigo detectar. O movimento aqui é milimétrico, não dá para você ver, mas o movimento aqui embaixo é 1000 vezes maior. 1000 vezes maior. Esse movimento aqui já é 1000 vezes maior. Tá? Esse movimento aqui é visível, mas aqui em cima é invisível, você não consegue ver. Os nossos neurônios trabalham com vibração. Então, existe uma micro vibração aqui, milimétrica. Mas aqui eu consigo detectar. Foi onde que os maiores terapeutas de radiestesia descobriram onde tinha minerais, água, né, fenda de água, que faz mal à saúde. Então, os terapeutas, a gente como radiestesista, a gente ajuda a descobrir essas energias para bloquear essas energias. Você bloqueia, colocando planta, mudando de móvel, né, porque o móvel não faz mal, mas uma pessoa não pode dormir num local com uma energia ruim. É ruim. Impressionante. Olha só, estou indo para o intervalo, daqui a pouquinho a gente convidou a jornalista Carol Castro, a jornalista aqui do nosso Grupo ND, coordenadora, responsável aqui pelo nosso Conexão ND, aliás, de todos nós jornalistas que fazemos o Conexão ND, de segunda até sexta-feira, Carol que cuida de todos nós, e ela topou, daqui a pouco ela vai estar com a gente aqui no estúdio, no próximo bloco, o Dr. Nagai vai fazer a hipnose com ela e ela vai relatar a sensação de passar por esse processo de hipnose. É um minutinho só, não sai daí não, até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o professor Nagai. Ele é professor, ele é terapeuta. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre hipnose, ele falou bastante sobre o método que ele criou, o alfa-terapia. Agora a gente tem a felicidade de receber aqui também a jornalista aqui do nosso Grupo ND, Carol Castro. A Carol, ela é a responsável pelo nosso Conexão ND, ela é chefe de reportagem aqui do grupo também. E ela cuida de todos nós jornalistas, é uma mulher incansável, de uma energia linda, e topou o desafio de participar do nosso programa para que o professor Nagai fizesse com ela uma hipnose. E confessamos, né, Carol, que quando a gente pensou em fazer isso assim no programa, ela não, mas eu fiquei assim, mas você vai topar?
Mesmo que o senhor disse no início do programa, no outro bloco, que queria o medo, cria uma expectativa. Quando se fala em hipnose, né? Ele vai ficar no controle do teu pensamento, como é que vai ser durante o programa. Mas você não teve medo, né? Eu fiquei com mais medo que você, né? Boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui topando esse desafio, porque realmente eu fui desafiada, né? Foi, eu jurava que ela não ia topar, gente. Quando ela falou aceito, eu fiquei com medo. Mas você não ficou com medo nem um minuto, né? Não. Eu acho que a gente tem que confiar no trabalho, né? Saber que está sendo bem feito. E, tipo, vamos nos testar, vamos ver o que acontece. Eu sempre tive vontade de estar desse outro lado e ter essa sensação. Porque eu também me fiz muitas perguntas. Será que é real? Será que não é? O que a pessoa sente? Então, é bom estar do outro lado para ver quais são as sensações. Vamos lá, professor? Sim, só para comentar para o pessoal de casa, pessoal, entrar no estado alfa, todo mundo entra no estado alfa naturalmente. Naturalmente. Todo mundo, agora o telespectador que está em casa. Todo mundo está em casa. Você está assistindo Netflix. Não, Netflix não, está assistindo a gente. Está assistindo, Conexão ND. Está cansado, porque trabalhou desde cedo, aí ele começou a chegar, e o terapeuta é muito chato, o assunto é tão chato, aí o cara começa a sentir sono. Se o tema não está legal, começa a sentir o sono. Relaxou a musculatura que está em alfa. Quer ver outro exemplo do estado alfa? Não, então eu não gostei não. Então pode estar assistindo outra coisa. O estado não quero alfa. ninguém estado alfa assistindo a gente. Não. O estado alfa, continua assistindo aí, que vamos fazer já. O estado alfa é um estado de tranquilidade, de paz. A pessoa só fica emocionada quando tem, por exemplo, vamos supor que a pessoa, ela tem um trauma de bandido. Foi assaltada, ficou ali à mercê de bandido durante horas. Quando eu faço uma regressão de memória, ela vai vivenciar todo aquele clima de tensão, mas o terapeuta tem o poder de ajudar a tirar aquele mal-estar, dizendo que isso já é passado. Porque o nosso inconsciente não sabe discernir o passado do presente. E aquele medo que as pessoas têm quando entram no processo de regressão de memória de não voltar? Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. Esse medo Existe de falar isso? que... Não, o medo é crença. Ela colocou uma crença achando que vai ser hipnotizada e vai viajar no túnel do tempo e não vai voltar. Isso não existe. Porque, na verdade, é um processo de interiorização, o relaxamento. A hipnose e a alfa-terapia é foco e concentração. Foco e concentração. Então, se eu falar para você, você lembra na sua infância, primeiro dia de aula, com 5 anos de idade? Você não vai lembrar. Mas se ela estiver em alfa, por exemplo, ela vai lembrar detalhes dessa época da infância. Então vamos? Então vamos. Mas, professor, só uma pergunta. Todo mundo consegue chegar nesse estado de relaxamento? Sim, todo mundo normal que eu quero dizer é que entende a minha linguagem, ele consegue entrar. Alguns mais rápido, outros mais lento. Por exemplo, se você é viciado num café, adora café, cafeína, né? E tomou um copo de café agora há pouco, o café é cafeína, vai deixar os neurônios agitados. Isso é importante dizer. Carol está desde cedo sem tomar café. Desde as 10 horas da manhã. E esse foi um dos maiores desafios dela, quando ela disse, vou topar, mas o duro é que eu vou ter que ficar sem tomar café. Ela foi? Fiquei. Mas, viu, na verdade, se a pessoa ficar 6 horas sem café, já é suficiente. E pessoa viciada na cafeína, quando fica 6 horas sem café, começa a dar dor de cabeça. Dor de cabeça. Faltou cafeína, começa a dar dor de cabeça, porque o vício do café provoca isso na ausência. Vamos lá. Tá bom? Sem então, café. Fica aí. Vamos lá, gente. Estou acompanhando ao vivo. Olha aqui, ó. Os telespectadores que estão acompanhando o nosso programa ao vivo aqui agora, que todo mundo entra em estado alfa, só não entra se a pessoa não quiser seguir a orientação do profissional, tá? Tá. Eu vou apoiar a minha mão como se fosse travesseiro. Então, cara, solta como se a minha mão fosse seu travesseiro e relaxa. Permita a entrada desse sono profundo. O método que eu criei, alfa-terapia, 1 minuto, a pessoa entra em alfa, valendo, se quiser até cronometrar. Relaxa a testa, relaxa a face e a mandíbula. Relaxa os ombros e a nuca. Imagina as pálpebras coladas. Ela está imaginando e permitindo que as pálpebras já estão coladas, pesadas. Imagina que você está 100% relaxada. Imagine que você está tentando abrir os olhos e elas já estão coladas e pesadas. Isso. E determine que quanto mais tentar abrir os olhos, mais e mais pesados vão ficando. E agora você vai fazendo força. Força para tentar abrir os olhos. Fique calma e tranquila. Você viu que ela tentou abrir os olhos e não conseguiu, porque já está em estado alfa. Estado alfa. Continue relaxada, sono profundo, ouvindo a minha voz. Você vai continuar no estado alfa, ouvindo a minha voz e voltar ao normal quando eu mandar. Você entendeu? Isso, sono profundo, bem profundo e solta. Agora eu vou pedir para você relembrar um momento gostoso da sua infância. Não importa a infância.
No 3, 2, 1, volte a memória para a sua infância, revivendo, regredindo a memória à sua infância. 3, 2, 1. Tá vendo? O que você vê? Fala para nós aqui. A praça que tinha na frente da casa da minha avó. E você está com quantos aninhos agora na infância? Na infância. Qual o momento? Quantos anos aproximadamente? Uns 4, 5. 4, 5. Você está feliz? Tô. E a vovó tá bem? Tá bem. Ela está na praça, pessoal. Nós estamos fazendo ela lembrar um momento gostoso da infância dela. Então, é um momento prazeroso, está feliz. A vovó, só tá você a vovó? Minha irmã, A irmã mais nova? mais nova. Mais nova. A vovó, como é que ela está vestida? Conta para nós. Um vestido meio que flores e um avental que ela usava sempre para cozinhar. Tá vendo? Não está dormindo, ela está relaxada. Estado alfa, você só tem que relaxar um pouquinho o consciente. E a diferença do estado alfa é que ela está relaxada, totalmente relaxada. E você está vendo isso tudo no colorido, percebeu? Uhum. Tudo no colorido, não é branco preto e não é foto colorido. Está em movimento. Tudo em movimento. Então você faz um processo de regredir a memória. No caso, pessoa que tem algum trauma, obesidade, depressão, pânico. No caso dela, eu estou fazendo ela revivenciar um momento agradável da sua infância. E está gostoso, né? Tá. Tem criança que tem pânico de escola, porque criou-se primeiro trauma no primeiro dia de escola, com 4, com 5 aninhos. Aí a gente faz o processo de tirar o trauma da criança nesse período da primeiro dia de aula. Ela está super bem e tranquila. Tranquila, né? Tranquila. Perfeito. Agora eu vou contar de até 3 e eu vou levar você um momento que você ficou... Aqui, quando toco no chakra cardíaco, a pessoa fica emocionada, assim como mostrou no primeiro bloco hoje. Não tinha uma senhora que ficou emocionada, chorando? Aqui, vamos lá. Busca um momento que você ficou muito triste na sua vida. Está aqui. Tristeza que ficou registrada, maltratado. Quando que você ficou triste? Quando a lembrança que você ficou triste? Muito triste, em algum momento. Falecimento dela? O falecimento dela? Você tinha quantos anos? Quando ela faleceu? Não faz muito tempo que ela faleceu. Então, mas você tinha quantos anos? Foi quanto tempo atrás? 3 anos? 3 anos atrás? A vovó faleceu? Faleceu. Você ficou triste? Muito. Então põe essa tristeza embora e diga para a vovó que você ama ela muito. Que você ama muito ela e que ela é especial. E vão tirar essa dor? A vovó quer te ver feliz, porque ela está no mundo espiritual. Ela não quer te ver você triste. Ela não quer ver você triste. Vamos pôr essa dor embora? Vamos? Vamos. Respira fundo. Aí eu faço massagem aqui, viu, Márcio? Aqui, para o telespectador entender que eu estou fazendo uma terapia aqui para tirar a tristeza do passado. Então, pessoas em casa, ao vivo, se quiser tocar no seu chakra cardíaco, bem aqui, se estiver dolorido, é porque você tem alguma mágoa, tristeza, ressentimento, raiva. E aí, na alfa-terapia, a gente descobre e a gente tira. Tira essa dor. Tá? Depois eu vou fazer em você, tá bom? Então, eu vou contar de até 3, você vai voltar ao normal e vai contar essa experiência, vai sentir muito bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, e essa dor vai passar. Quando você abrir os olhos, você vai sentir essa dor, vai embora. Você vai sentir alegria, porque a vovó quer te ver feliz. Tá bom? A vovó quer te ver feliz, tá bom? Tá bom. 1, 2, 3. Abrindo os olhos e se sentindo liberdade e paz. E sinta paz. Despertando, abrindo seus olhos. Abrindo seus olhos. Força. Tá difícil de abrir os olhos. Difícil. Tá vendo? Sério, Carol? Sério. Tá pesado? O que é com essa sensação? Não consigo. Não consegue abrir os 3, olhos? vai estralar o dedo 3 vezes. Você vai abrir os olhos, ó. 1, 2, 3. Abrindo. Ai, gente. Corta pra nós, Carol. Muita dor, tá? Devo ter muito ressentimento, porque doeu demais. E os olhos, verdade, não dá.
Não sei se já aconteceu, de repente, quando tu tá dormindo muito profundamente, toca o despertador, tu tem que sair da cama e tu não consegue abrir o olho, é a mesma sensação. Tipo, tu tenta, tu faz força, mas não vai. E Não a vai. dor? Ah, é muito forte. Se eu tivesse colocando Mas o senhor várias- aperta? Eu aperto suave, mas na verdade, essa é a minha patente. Como sou terapeuta, shiatsu-terapia, aqui é a sede das emoções, chamada glândula do timo. Quando você tem mágoa, tristeza, raiva, sei lá, solidão, esse ponto fica dolorido. E se você não tratar esse ponto, quando chegar no período de 7 em 7 anos, eu perguntei para ela se você não chegou nos 49, né? Você não está com 49, tá? Ali no bate-papo, 44? eu falei assim, você não está com 49 anos, né? Ela falou, não. Mas a cada 7 em 7 anos, a psicologia explica que você tem sempre um altos e baixos. E as pessoas, os homens, principalmente os homens, ele adoece com infarto 35, 42 ou 49. Pode ser um ano antes, um ano depois, mas é uma idade próxima, de cada 7 em 7 anos. Então, presta atenção. Está mais leve agora, não está? Sim, dá uma leveza. Hã? Eu fiquei Leve? impressionada com o teu olho. Você tentava... Não sei se o Conseguiu telespectador... perceber? Eu percebi aqui perto. Não sei se o telespectador, vocês, câmeras, conseguiram perceber? É. Mu, conseguiu, Beto? Você estava com o olho, parecia que você queria abrir, você não conseguia abrir. Ele estava realmente É porque... um peso. Colado, Você sabe por colado. que fica... acontece isso? Aqui nós estamos ao vivo aqui hoje, preste bem atenção. Mas o seu inconsciente, ele sente a necessidade de continuar tratando. Mas o nosso tempo aqui é limitado, né? Claro. Sim, Por claro. isso. Mas daqui a pouco, terminando aqui, a gente prossegue ali, tá bom? Nos bastidores. Tá bom. O seu inconsciente quer mais Não, terapia. e o bacana, gente, é que a Carol é jornalista, uma mulher responsável, não ia estar aqui falando qualquer besteira, né? No sentido de dizer, eu senti sem sentir. Inclusive, o professor sabia que a gente ia estar com ela aqui e aceitou o desafio de fazer isso aqui no programa, mas para a gente trazer realmente a verdade. E o que a gente quer é que as pessoas se beneficiem do que a ciência, do que as terapias podem nos proporcionar, né, Carol? E a imagem real, tá? Tipo, realmente a minha vovozinha ali com um vestidinho, ela usava vestido florido, usava sempre aventalzinho. E quando eu morava em Santiago do Chile, foi um momento muito feliz da minha infância ali, né? Porque a minha mãe é chilena, morei lá, criancinha dos 3 aos 6 anos. Então, na frente da casa dela tinha uma praça, e, meu Deus, aquela praça, encontrava com as minhas primas, era um momento de diversão, de alegria, minha irmã era um pouquinho menor, mas era onde a gente cresceu, ali, tipo, subindo em árvore, correndo e tal. E você viu que tá tudo fresquinho, né? É. Parece que aconteceu agora, né? Exato. Tá Olha que fresquinho. bacana. Não consegui ver o rosto dela, mas eu Mas vi você a conseguiu figura. vivenciar o momento. É, vi Sim, a figura sensação, dela. toda a sensação veio à tona. Isso. Sim. E o senhor fica em Florianópolis até quando? Eu devo ficar aqui até domingo à noite. A ideia é estar viajando no domingo da madrugada, indo para segunda. O senhor ainda mora no interior de São Paulo? Eu moro no interior de São Paulo. Aliás, se o pessoal ainda quiser me contactar, tá bom? Por favor. Meu contato pode até... É o Instagram. Nossa produção coloca que a Carol está aqui agora, Tá daqui na a tela. pouco... Já tá na tela. Já Tá está na na tela, tela, tá ela na já tela? deixou tudo preparado. Já tá na Está tela. na tela. Mas Tá. o meu WhatsApp é 19. Tá. 992-881139. 992-881139. Maravilha. Pode tirar dúvida comigo, porque eu posso estar dando ajuda. Inclusive na terapia online, tá? O senhor faz terapia online também? Faço terapia online. Eu faço um teste gratuito de 7 minutos. Se a pessoa relaxar, porque às vezes é tão simples. Basta alguém estar segurando o celular ou um suporte, né? Por questão de segurança, você não vai ficar segurando o celular. Claro, então, senão alguém você não tem vai que ficar conseguir segurando. relaxar. Você relaxa e tem alguém segurando o celular ali. Eu faço a terapia. O teste é gratuito. Teste 7 minutos. Para a gente fechar, Carol, mais alguma pergunta para ele? Você quer fazer alguma pergunta para ele? Não, Não? eu acho que ficou bem claro Pra e você- a sensação também ficou bem clara. Gostei, gostaria de experimentar mais, de repente, o todo. momento completo, o todo, entendeu? Para conseguir, Resgatar quem sabe, mais. resgatar mais. E aí, quem sabe, descobrir mais, sei lá, medos, fobias, Sim, enfim, sim. traumas. E na hora que a gente conhece o problema, a gente tem mais poder sobre a solução do Sim, problema, né? com A hora que você certeza. descobre, a hora que você entende a Verdade. causa, você tem mais o poder da solução dessa causa. Professor, o senhor já trouxe várias mensagens, mas eu gosto sempre de encerrar o programa com uma mensagem final para quem nos acompanha. A câmera do Beto é toda sua. Dá uma mensagem para quem está em casa nos acompanhando. Olha, bacana. Eu agradeço você por hoje à noite ao vivo aqui na Conexão ND. Obrigado, Carol. Nada. Obrigado, Márcia Dutra.
Fiquei apaixonado pelo programa e pela equipe toda, tá? Bom, pessoal, nunca perca a esperança. Como eu tinha depressão, queria tirar minha vida na juventude. Foi muito forte. E foi no momento que eu encontrei um dos meus mestres, né? Meu mestre de artes marciais, ele foi muito claro e objetivo. Eu falei, mestre, eu tenho depressão, angústia, raiva, gastrite, artrite, etc., insônia. Ele falou assim, essa é a sua missão de vida. Eu guardei na minha memória, minha missão de vida para superar. Então, pessoal, não perca esperança, supere todas as suas adversidades. E acrescentando, eu falo o seguinte, dificuldade não é sofrimento. Dificuldade é apenas uma etapa a ser superada. Tá? Então, aprenda a superar as dificuldades da sua vida e se torne um grande vencedor, assim como eu. Muito obrigada, professor. Seja sempre bem-vindo a Santa Catarina, Florianópolis. Voltarei. Com certeza, o convite está feito, né, Carol? Claro, Voltando, avisa. Tá eu aqui, volto. Tá? Já está convidado para voltar aqui com a gente. Obrigada, Carol. Eu que Obrigada. agradeço. De nada. Adorei ter você aqui com a gente no estúdio. Gente, muito obrigada a todos vocês também que nos acompanharam nessa noite de sexta-feira. Toda sexta-feira, professor, eu encerro o programa desejando uma linda noite de sexta-feira, um lindo final de semana e convidando para que segunda-feira, às 7 em ponto, vocês venham nos acompanhar. Eu e Paulo esperamos vocês no nosso ND Notícias. Mas até lá, aproveitem. Um beijo no coração e até segunda. Tchau, tchau.